O economista Roberto Castelo Branco aceitou o convite para assumir o comando da Petrobras por indicação de Paulo Guedes, o homem forte do futuro governo de Jair Bolsonaro. Castelo Branco já ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago, a mesma escola liberal de Paulo Guedes, com os nomes de Castelo Branco, Paulo Guedes e outros. Por exemplo, vou citar aqui Joaquim Levy no BNDES, Roberto Campos Neto para o Banco Central, Mansueto de Almeida no Tesouro, falta ainda a chefia de algumas estatais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas já temos aí o time de Bolsonaro, evidentemente com DNA liberal, o que demonstra carta branca, que Paulo Guedes tem realmente carta branca do futuro presidente para montar a sua equipe. Na minha opinião, um time de primeira. Carlos Andreasa, sua opinião, vamos lá. Time de primeira, e o Jair Bolsonaro, goste-se ou não da promessa, cumpre aquilo que prometeu na campanha. A área econômica é porteira fechada, poderia ser chamado pejorativamente, mas não é o caso, de feudo, é porteira fechada do Paulo Guedes. E quando questionado a respeito da indicação do Castelo Branco, o Bolsonaro diz: é nome do Paulo Guedes, tem carta branca e assim será. O nome é bom? É muito bom. É alguém com experiência no mercado, conhece o setor público porque esteve na Vale, esteve no conselho da Petrobras e é alguém que pessoalmente tem textos, artigos publicados, declarações a favor de um processo drástico de privatização, inclusive da Petrobras. A opinião pessoal dele não é de governo, porque o Jair Bolsonaro, nós sabemos, é prudente, chamemos assim, em relação à privatização da Petrobras, que considera estratégica. Mas isso não quer dizer que a Petrobras vai ficar intocada ou intocável. Ela passará por um enxugamento em suas funções. O que estará no foco do Roberto Castelo Branco, claramente colocado já: dedicação à exploração do estoque de óleo, sobretudo no pré-sal. Isso está na ordem do dia, ou seja, extração e produção de petróleo e gás. O que passará por desinvestimento ficará em segundo plano e tende a ser abandonado progressivamente. Distribuição, refino e atividades petroquímicas. Abandono das práticas monopolistas ao máximo. É uma agenda interessante? É interessantíssima. Qual o desafio da nova direção da Petrobras? A mesma da anterior. Preço do combustível, sobretudo do diesel. O Roberto Castelo Branco é a favor de que a política de preço seja consistente com as oscilações do mercado internacional, do dólar. É óbvio, mas foi o que o Pedro Parente tentou fazer. Então, o desafio continua a ser como lidar com o preço do combustível diante da pressão da população contra aumentos. Aquilo que resultou no golpe dos caminhoneiros. Joel, sigo com você. Não, perfeito comentário do Andreasa. O Roberto Castelo Branco é um nome bom, formação sólida, experiência e alguém que se posicionou já no passado com uma visão moderna do que deve ser o setor do petróleo no Brasil, sabe? Com diversas empresas concorrendo, não tudo nas mãos de uma estatal que detém um monopólio e que por isso pode se dar ao luxo de ser ineficiente, de fazer maus investimentos e, como a gente viu, ser palco aí dos maiores esquemas de corrupção aí que a gente tem notícia. Então, a nomeação dele vai nos ajudar a caminhar para longe desse modelo muito fracassado que a Petrobras teve. Eu também não me preocupo tanto com essa discussão que se levanta muito sobre se o Bolsonaro vai privatizar integralmente a Petrobras ou se ele, como ele disse hoje, vai privatizar partes, deixando outras, porque é possível ter sim uma empresa estatal, mas que se comporte como uma empresa de mercado. Uma empresa como é a empresa estatal de petróleo da Noruega, que opera no mercado internacional, segue as regras do mercado e tem lucros, e esses lucros, ao invés de ir para o bolso de acionistas, os dividendos, né? Uma parte é reinvestida, a parte, em vez de dos dividendos, ao invés de ir para o bolso de acionistas, vai para um fundo soberano do Estado norueguês. Então foi uma solução que funciona para o país e que traz riqueza e que nem por isso torna menos eficiente. O risco de deixar a Petrobras nas mãos do Estado é justamente politizar o uso dela. Por exemplo, usando para cabide de aliados políticos, por exemplo, manipulando o preço
do petróleo e dos combustíveis para agradar a população, algo que a Venezuela fez. O gasolina, o combustível é quase de graça na Venezuela, e por isso mesmo a estatal é tão quebrada e tão ineficiente que ela produz menos hoje em dia do que já produziu no passado. Assim, é um verdadeiro descalabro que se fez na Venezuela. Então, no Brasil, acho que mesmo mantendo a Petrobras em parte estatal, como provavelmente será o caso, ela pode melhorar muito, e o nome do Roberto Castelo Branco acho que vai ser uma grande ajuda nesse processo, e por isso eu acho que a gente pode ter um otimismo com relação a isso, e de modo geral com as nomeações indicadas pelo Paulo Guedes aí que a gente tem visto para a área econômica. André, você quer complementar? Eu quero sim, porque na semana passada nós falamos aqui no programa sobre a possibilidade de que o Ivan Monteiro, atual presidente da Petrobras, aquele que sucedeu o Pedro Parente, que já estava no corpo, na direção da empresa, a possibilidade de que ele ficasse, de que ele fosse mantido. Sempre foi uma possibilidade, mas uma espécie de plano B, porque agora está claro, o Guedes sempre quis o Roberto Castelo Branco. Isso não significa que o Ivan Monteiro, que cumpre um bom trabalho na Petrobras, esteja fora, seja carta fora do baralho. O que se cogita hoje, o Bolsonaro foi perguntado a esse respeito e não negou, contemplou a possibilidade de que o Ivan Monteiro seja deslocado para a presidência do Banco do Brasil. Outra expectativa importante na mesma área econômica e ligada à Petrobras é o Ministério das Minas e Energia. Durante algum tempo houve uma disputa de poder político dentro do governo de transição sobre se seria um civil ou um militar, e mesmo se essa pasta ficaria contemplada naquela maior que virá o Ministério da Infraestrutura, mas parece haver uma definição para que seja um civil em primeiro lugar, e que seja não uma secretaria, mas um ministério mesmo das Minas e Energia. Tem alguns nomes cotados aí, bons nomes civis, pessoas especialistas na área de energia, de infraestrutura. Então, essa área econômica vai muito bem encaminhada. Isso é mérito. Delegar é mérito. As pessoas brincam muito com a ideia do posto Ipiranga, mas a delegação para alguém competente é uma qualidade, a capacidade de dividir o poder e de contar e conter o know-how dos demais são qualidades. Então, me parece que é um bom sinal uma área econômica blindada, sólida, não há motivo para preocupação, pelo menos por hora. Não, e também o Ministério de Minas e Energia, Andrés, como você falou, e as demais autarquias estatais da área, Eletrobras e por aí vai. Que bom seriam se fossem nomes técnicos, como você citou, porque se a gente for lembrar, esse ministério passou anos e anos na batuta do PMDB, especialmente o PMDB sarnezista. Quem não se lembra do Edson Lobão, né? Segue você, Joel. Eu queria só fazer um breve comentário sobre a passagem do Pedro Parente pela Petrobras, e que, primeiro, reergueu a empresa, uma empresa que estava numa situação muito ruim. Ele fez um grande trabalho de diminuição da dívida, aumentou o lucro, o valor da empresa subiu muito, trouxe de volta a respeitabilidade para a Petrobras, mas que, de fato, a política de reajustes diários do preço do combustível na bomba, assim, no posto de gasolina, acabou sendo, digamos assim, talvez um excesso de tecnicismo que trouxe até do ponto de vista psicológico para os usuários, ainda mais para quem depende disso, como são os caminhoneiros, trouxe uma pressão e uma situação ali que, dado o aumento do preço do combustível, gerou a crise, gerou a greve dos caminhoneiros. Não é preciso ter esse excesso de tecnicismo, ou até esse excesso de tecnocracia para você fazer a empresa funcionar de acordo com a operação e com os valores de mercado. É possível que a correção dos preços se dê de forma mais suavizada, se dê periodicamente, não precisa ser todo dia para o caminhoneiro ficar ali tendo crise de ansiedade sem saber quanto ele vai gastar na próxima parada no posto, mas mesmo assim operando pelos critérios do mercado e não um preço determinado pelo critério político de vamos dar um desconto aí para a população.